E se o verdadeiro deus de Berserk não estivesse no céu, mas sim dentro de você? E se todo o sofrimento do mundo não fosse obra de um demônio, mas de algo que a própria humanidade criou? Se você considera isso canônico ou não, a ideia do mal é certamente um dos conceitos mais da horas dentro da história de Berserk. Pra quem não faz ideia do que eu tô falando, a ideia do mal aparece em dois capítulos do mangá, o capítulo 82 e o capítulo 83, que é o capítulo perdido. No capítulo 82, ele aparece apenas no último quadro, logo depois que Griffith decide sacrificar seus companheiros e começa a afundar no mundo astral. Basicamente, prestes a se transformar, ele vê uma entidade gigantesca. E o capítulo termina com Griffith apenas perguntando: Deus? Mas é no capítulo 83, o famoso capítulo perdido, que entendemos melhor essa entidade. Depois de escrever esse capítulo, Kentaro Miura pediu que ele não fosse publicado, porque revelava muita coisa da história cedo demais, e isso poderia limitar o que ele faria depois no futuro. Então ele ficou num estado meio estranho, porque a gente não sabe se é canônico ou não. Talvez seja canônico, talvez não. Mas independente disso, é um capítulo extremamente interessante e curioso. Eu pelo menos gostei muito. Nele somos apresentados a ideia do mal, o Deus desejado. Ela explica que foi criada a partir de uma necessidade humana de dar sentido às coisas. As pessoas queriam respostas para o destino que transcendia o seu entendimento. E ela diz algo ainda mais forte. Uma parte dela existe dentro de cada humano. Ela descreve isso como uma consciência coletiva que transcende o indivíduo. É muito louco isso aí. Ela diz: Eu nasci dessas ondas como o ego deste mundo. Eu sou a escuridão que habita em todo o coração humano. É uma ideia absurda e fascinante. Não só porque sugere que os humanos criaram Deus, mas porque Deus não está no céu, e sim dentro de nós. Então, de onde vem essa ideia filosoficamente? Muita gente diz que é baseado na teoria das formas de Platão, só que isso não bate muito bem, porque não é bem ao certo a mesma coisa. A teoria das formas diz que tudo que existe no mundo físico é uma cópia imperfeita de uma forma perfeita. Exemplo: uma xícara. Uma xícara pode ter várias formas, cores e tamanhos, mas ainda assim todas elas são xícaras. Isso acontece porque existe uma forma perfeita de xícara e um plano ideal. Mas aqui está o problema. Platão nunca disse que os humanos criam essas formas. Na verdade, elas existem independente de nós. Então essa ideia do mal não encaixa perfeitamente nessa teoria. Daí você pensa, então qual teoria ela se encaixa melhor? Para isso, precisamos voltar ainda mais no tempo, aos pré-socráticos. Vamos falar de Demócrito. Ele é conhecido pela teoria atômica, mas também foi um dos primeiros ateus registrados. Ele acreditava que os humanos criaram os deuses para explicar o que não entendiam. Terremotos, tempestades, morte, sofrimento. Tudo isso era atribuído a entidades sobrenaturais. Isso soa familiar, né? É exatamente o que acontece em Berserk. Mas tem um detalhe. Em Berserk, a ideia do mal não é exatamente um ser físico, ela é uma ideia. Então, de onde vem isso? Aqui que entra George Frederick Hegel. E sim, eu tive que ler muito Hegel para esse vídeo. Hegel critica a forma comum como pensamos em Deus. Se eu te perguntar o que você imagina quando pensa em Deus, provavelmente você diria: um ser onisciente e onipotente. Mas Hegel diria que isso é um erro, porque você está assumindo que Deus é um ser. E se Deus é um ser entre outros seres, ele já seria limitado. E algo limitado não pode ser infinito. Então o que Deus seria? Para Hegel, Deus é o processo de autodeterminação, ou seja, a capacidade de agir por si mesmo, sem influência externa, e aqui entra a parte mais importante. Hegel acreditava que você só é verdadeiramente livre quando entende por que age. Quando você percebe que suas ações são influenciadas por fatores externos e supera tudo isso, você se torna mais real. Então, para Hegel, quanto mais autodeterminado você é, mais próximo da realidade máxima você está. E essa realidade máxima é Deus. Agora conecta isso com Berserk. A ideia do mal se manifesta como causalidade, mal, destino. Assim como Deus de Hegel se manifesta como autodeterminação. E mais, ela existe dentro de todos os humanos. Assim como a capacidade de escolha também existe em todos nós. Claro, isso não significa que Miura pensou exatamente nisso, mas sabemos que a filosofia influencia muito Berserk. Por exemplo, o discurso do Griffith sobre a amizade é praticamente tirado inteiramente de Nietzsche.
E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre a filosofia de Nietzsche dentro de Berserk, tá? Que basicamente as ideias dele estão espalhadas por toda a obra. No fim, a gente não pode ter certeza do que tudo isso significa até ver o final da história. Se é que teremos um final, né? Então, o que você acha? A ideia do mal é canônica? Esse vídeo fez sentido pra você ou tô viajando demais? E antes desse vídeo acabar, eu queria só complementar. Eu queria que você desse uma olhada aí na descrição. Eu deixei um box de livros sobre filosofia e estoicismo. Esses livros são realmente muito bons, eles mudaram minha cabeça, mudaram minha forma de pensar e de agir. E se vocês se interessarem, eu deixei o link ali na descrição. É só dar uma olhada lá. E esse foi o vídeo, nos vemos na próxima. Valeu!